Fala pessoal, aqui é o Totti e eu acabei de voltar da pré-estreia de Batman vs Superman. Que loucura! Tá chovendo um pouco, eu peguei chuva lá fora, por isso que eu tô assim, tudo diferente. Eu precisava chegar em casa e fazer logo essa review do que eu achei. Bem, estão ouvindo o barulhinho de chuva lá fora? É porque eu peguei um pouco de chuva pra chegar aqui e fazer esse vídeo pra vocês. Eu tive até que trocar de blusa, eu tava com outra, mas acho que essa, depois de ver o filme, explica bastante toda essa hype que a gente tava. Eu acho que essa chuva pode ser até lágrimas daquelas pessoas que não acreditavam que o filme ia dar certo, porque deu. E eu vou dizer porque, sem spoilers, em seguida. Podem checar. Todos sabemos que em Batman vs Superman a gente vai ver Bruce Wayne e Clark Kent um contra o outro pela primeira vez na história do cinema. O que vocês não sabiam e nem eu acreditava é que eles iam se aprofundar tanto nos personagens. Vamos falar um pouco do Batman primeiro. O Batman no filme tá incrível. E não é só por causa da atuação do Ben Affleck, que foi ótima, mas porque o Batman parece ter sido visto pela primeira vez em sua real natureza. O Batman que tem medo, mas toma a ação em suas mãos. O Batman que sabe o que fazer para manter os bandidos fora da sua cidade. E o Batman que sabe o que fazer como um humano para deter todas essas ameaças. Do outro lado do ringue nós temos o Superman. Henry Cavill deu vida mais uma vez a esse personagem. Se você gostou da atuação dele em Man of Steel, ou se você não gostou, você vai ver um Superman com novas cores dessa vez. E eu não digo isso só porque o Zack Snyder apostou em um filtro um pouco menos escuro, mas porque você vai ver o nosso Salvador, o grande super-herói da DC Comics, com uma visão completamente diferente de mundo. Um Superman que não está assustado, mas está temeroso por conta de vários acontecimentos que levam ele a repensar se ele é realmente a melhor coisa para o mundo. Interessante observar que os atores têm muita química, foram as cenas de batalha mais legais que eu já vi em toda a minha vida, contando o filme inteiro, isso não é nenhum spoiler. Eu acredito que eu não tenha visto batalhas desse tipo. Vamos ao primeiro vilão do filme, que é o Lex Luthor. Bem, o Jesse Eisenberg fez um dos melhores trabalhos de toda a vida dele. Eu acredito que a versão psicopata do Lex Luthor tenha sido uma ótima invenção e coube como uma luva no filme. É um articulador, não só do governo, como dos próprios heróis. E é impressionante ver a desenvoltura do personagem, que muitas vezes pareceu um personagem saído de um livro do Lewis Carroll, o Chapeleiro Maluco, e ele inclusive cita Alice e mitos gregos em vários momentos. É interessante também ver que ele seguiu o padrão de vilão que foi o Coringa em The Dark Knight, que é um vilão enigmático que está pronto para causar o caos desde que isso traga algum tipo de benefício na mente dele. E eu acho que foi brilhante, a atuação dele foi super entregue. Eu espero que o Coringa do Jared Leto seja metade do que o Lex do Jesse Eisenberg foi. Falando de mitos gregos, a gente não pode deixar de lado a nossa incrível Diana Pryce, que fez, como todo mundo sabe, isso também não é spoiler nenhum, a Mulher Maravilha está nesse filme e da melhor forma possível. A gente vai conseguir ver a Gal Gadot, como ela fala, a Gal Gadot na melhor versão imaginada da Wonder Woman, da Mulher Maravilha, que é uma Wonder Woman guerreira, que está pronta para o combate e ao mesmo tempo tenta proteger a sua identidade secreta. É uma baita mulher. A Gal Gadot, como Mulher Maravilha, mostra um tipo de paixão pelo papel muito forte, paixão por esse movimento feminino, por esse pilar da feminilidade que é a Mulher Maravilha, que ao mesmo tempo que é guerreira, é sedutora, é interessante, é esperta e está sempre passando pessoas que não acreditam ou não dão crédito para ela para trás. A Gal Gadot foi uma surpresa para a maioria dos fãs, porque muitos falavam que ela não serviria para o papel. Aposto que todo mundo que vê esse filme vai saber o que é uma Mulher Maravilha. Ela foi estonteante, foi uma das melhores atuações e ela está maravilhosa em cena. Devo falar um pouquinho também da trama, mais uma vez sem spoilers para vocês. É uma trama complicada, não é o tipo de filme que você sai do cinema rindo ou chorando, é o tipo de filme que você sai do cinema em silêncio. E isso não é uma coisa negativa. Você sai do filme pensando, oh meu Deus, o que aconteceu naquela sala? Por que eu fui chamado? Esse filme é um filme
pensante, como você saiu do Dark Knight também pensando no caos, pensando em como estabelecer a liberdade e a paz. Você sai desse filme pensando o que vem por aí, o que faz de alguém um herói, quem são esses humanos por baixo da ideia de herói, não humanos no sentido de seres humanos, mas quem são essas pessoas, quem são eles por dentro. Você vê o Clark mais humano do que nunca, o Batman mais heróico e mais super do que nunca, e a Mulher Maravilha foi, apesar de bem superficial, uma das partes mais interessantes. Nós tivemos bastante referências, daqui a um tempo eu vou fazer a versão com spoilers, e eu vou assistir o filme mais algumas vezes para tentar digerir, mas essa foi a minha primeira impressão de Batman vs Superman. Eu acho que merece 4,5 de 5 estrelas, 4,8 de 5 estrelas. Eu acho que o filme pode ter pecado em algumas extravagâncias que os fãs não estão acostumados, como por exemplo, acho que levaram o personagem do Lex Luthor um pouco à frente demais do que ele deveria representar nesse filme, ou um pouco menos demais do que ele deveria representar em filmes futuros. Quem viu acho que vai entender o que eu estou falando. E eu acho que uma coisa também que aconteceu no filme, que eu acho que fãs vão ficar um pouco mais confusos, é que eles já dão vários indícios dos próximos filmes e de repente também veio a lentidão que as coisas vieram a acontecer no final, apesar de ter sido uma construção genial. Aquela cena de abertura ali, lá, o Watchmen, que é bem no início do filme, quando aparecem os nomes dos atores, e toda aquela cena que a gente já está acostumado a ver, relativa ao Batman, acabou sendo recriada pelo Snyder de forma bem criativa. Eu achei que foi bem o Watchmen, eu acho que foi. Todo mundo que ama esse filme vai adorar a forma que ele fez essa abertura aí do filme. Acho que foi tão igual de incrível que a Mulher Maravilha foi a Lois Lane. Um exemplo, mais uma vez um exemplo de mulher. A Lois não tem medo de chamar ajuda quando ela precisa. Ela foi algo super importante nesse filme para que ele tenha o tom que ele deveria ter. Ela é uma mulher inteligente, independente, que ainda precisa de ajuda, porque ela não é nada super poderosa, ela é apenas super inteligente, companheira, ela é uma mulher, ela é uma humana, e ela fez de tudo para ajudar o amor da vida dela nesse filme, e ela foi com certeza o que virou a balança para que esse filme fosse espetacular do jeito que foi. Todo mundo que está vendo esse vídeo, eu digo que veja esse filme mais de uma vez, porque eu vou precisar ver, eu preciso entender, principalmente as cenas finais. Houve muito silêncio no cinema, eu acho que todo mundo estava tentando processar o que ocorreu. A melhor forma de dizer é que estava todo mundo em êxtase, a forma como aconteceu, a forma em que se finalizou, e aquela cena lá, Magneto jogando xadrez e meio que mexendo aquela peça no final de X-Men 3. Eu fiquei um pouco chateado porque parece que eu tinha lido em um lugar que ia ter 10 minutos de créditos finais, e eu não sei o que isso quis dizer, porque aqui não teve, eu fiquei até o finalzinho dos créditos. Eu acho que eles devem ter colocado o que ia ser crédito final junto ao filme. E, enfim, foi uma coisa louca. Eu acho que eu vou precisar de um pouco d'água para me recuperar disso. Eu comprei esse super copo lá, eu fiquei super feliz porque eu achei que não ia ter nenhum tipo de brinde. O copo é super lindo, eu fiquei super feliz de ter uma recordação de tudo isso, de quão mágico foi esse filme. E eu espero que a DC continue fazendo filmes nesse tom, com tudo que foi apresentado até então. Foi um filme sério, ele não foi só um filme de super-herói, ele foi um filme completo, de ação, de drama. Teve as partes engraçadas com o Perry White. Eu acho que a gente conseguiu ver esse filme como se ele fosse dividido em setores. Eu acho que o ato 1 foi fenomenal, mostrando os heróis. O ato 3, que foi a parte 3/4, onde as coisas pareciam que não iam dar certo, foi muito bem construído. Eu fiquei em dúvida ali naquela parte 2 se as pessoas estavam se perdendo no filme, com alguns flashbacks e alguns sonhos, que é mais ou menos a forma de filmar do Zack Snyder, que é esse corte brusco entre possíveis cenas, que você tem que ter um certo nível de acompanhamento para sacar o que está acontecendo. Eu vi muitas pessoas meio confusas no cinema, mas eu acho que a parte final, a parte 4, foi uma parte que eu esperava um outro final, mas foi maravilhoso, como eu falei, foi bem específico, mas eu acho que todo mundo vai precisar ver o filme 2 vezes para, depois de saber exatamente o que ocorreu, sentir o que ocorreu. Nós tivemos ápices, eu também não posso falar sem dar spoilers, mas foram partes assim, principalmente as falas do trailer. O trailer não mostrou nada, nem um décimo do que acontece no filme, todas as nuances dos personagens e tudo o que acontece em geral.
Eu acho que você vai querer ver esse filme se você é um fã não só de quadrinhos, mas de ótimo storytelling, de ótimo roteiro. Foi muito bem produzido, os efeitos são maravilhosos, a história, as referências aos quadrinhos e o tom de super-heroísmo, a quantidade de pessoas salvas, mesmo que você vá falar, poxa Totti, mas quantas pessoas morreram também, porque sempre tem danos colaterais, mas eu vou te dizer que isso é um filme realista, é um filme em que as pessoas à sua frente perecem. Todos os cameos, todas as aparições, tudo que foi feito foi absolutamente incrível. Talvez eu tenha uma ou outra crítica sobre alguns visuais, mas isso eu só vou poder falar no vídeo de spoiler. Mas é importante que vocês vão assistir esse filme. E vão com a mente aberta e vão pra ver um filme de super-herói, um filme de ação, um filme completo. É isso que eu tenho pra falar pra vocês e é isso aí. Esse foi o meu vídeo de reação a Batman vs Superman, a primeira vez que eu reagi a isso. Eu vou fazer outro com spoilers mais pra frente. E eu espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, por favor, curtam esse canal, curtam o vídeo e se inscrevam nesse canal. É o Totti Vos Fala. Eu vou estar sempre falando com vocês dessas coisas nerds e coisas que eu acho. E eu estou escrevendo uma coluna também no Retalho Clube. Se vocês quiserem me acompanhar lá, eu vou ficar bem feliz. E curte a minha página no Facebook. Eu vejo vocês no próximo. Aqui é o Totti falando com vocês. Até mais!